Alô pessoal, tudo em paz e sua coluna como anda? Imagine por um momento como seria sua vida se, ao acordar pela manhã, você pudesse se movimentar sem sentir aquela pontada nas costas. Pense em todas as atividades que você poderia realizar, brincar com seus filhos, praticar o esporte que ama, ou mesmo algo tão simples quanto amarrar os sapatos sem desconforto. Agora, reflita sobre como a dor crônica impacta não apenas o corpo, mas também a mente e o coração. Ela nos priva de momentos preciosos, nos afasta de experiências que amamos, e em alguns casos, nos isola emocionalmente. É disso que estamos falando quando discutimos a hérnia de disco. A hérnia de disco é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas que ainda carrega muitos mitos e desinformação. Se você está aqui, é provável que já tenha ouvido termos como compressão nervosa, disco extravasado ou dor irradiada. Talvez você esteja convivendo com essa realidade ou conheça alguém que está. O ponto principal é que a hérnia de disco não é apenas uma questão física, é uma condição que exige uma abordagem completa, que englobe corpo, mente e espírito. Agora, o que torna a fisioterapia tão especial nesse cenário? O que ela oferece que outras abordagens não conseguem? Vamos explorar essas respostas detalhadamente. Mas antes, vamos mergulhar fundo no que é, de fato, a hérnia de disco. O que é hérnia de disco? A coluna vertebral, com sua estrutura complexa e altamente funcional, é composta de vértebras empilhadas, separadas por discos intervertebrais. Esses discos são como pequenos amortecedores que absorvem o impacto e permitem que nos movimentemos com flexibilidade. No entanto, quando um desses discos sofre desgaste ou lesão, parte de seu núcleo gelatinoso pode se deslocar para fora, comprimindo nervos próximos. Esse deslocamento é o que chamamos de hérnia de disco. O resultado? Dor. Não apenas uma dor localizada, mas uma dor que pode irradiar para outras partes do corpo. Algumas pessoas experimentam dormência, formigamento ou até mesmo fraqueza muscular. Em casos graves, atividades simples, como caminhar ou sentar, tornam-se desafiadoras. A hérnia de disco é frequentemente associada ao envelhecimento, mas não é exclusividade da terceira idade. Atletas, trabalhadores manuais e até mesmo quem passa horas sentado no trabalho estão suscetíveis a essa condição. A boa notícia? Ela não é uma sentença de dor eterna. A hérnia de disco é uma condição ortopédica comum que ocorre quando o núcleo gelatinoso de um disco intervertebral se desloca, rompendo o anel fibroso externo. Este quadro pode gerar compressão de nervos e sintomas dolorosos, como ciatalgia e restrição funcional. Vamos abordar causas potenciais da hérnia de disco, categorizadas em fatores biomecânicos, degenerativos, ocupacionais, genéticos e hábitos de vida. Em primeiro lugar, os fatores biomecânicos. Movimentos repetitivos inadequados, posturas erradas ao levantar objetos pesados. Traumas diretos, acidentes de carro, quedas ou lesões esportivas. Postura inadequada, má postura ao sentar ou durante atividades diárias. Sobrepeso abdominal, sobrecarga na coluna lombar. Desalinhamento biomecânico, problemas como escoliose ou lordose excessiva. Pernas de tamanhos diferentes e desequilíbrio postural. Hiperextensão repetitiva, movimentos excessivos, como na ginástica olímpica. Atividade física intensa sem preparo, falta de fortalecimento adequado da musculatura de suporte. Impacto repetitivo, corredores de longa distância podem desenvolver desgastes. Sedentarismo, enfraquecimento dos músculos estabilizadores da coluna. Segundo os fatores degenerativos. Degeneração natural com a idade, redução da elasticidade e hidratação dos discos intervertebrais. Doenças articulares degenerativas, como a osteoartrite. Desgaste acumulado de microtraumas ao longo da vida sem tratamento adequado. Redução do fluxo sanguíneo nos discos, que prejudica a regeneração do tecido. Doença de Scheuermann, uma condição de crescimento que afeta a coluna. Estreitamento do canal espinhal, que aumenta a pressão sobre os discos. Em terceiro lugar, os fatores ocupacionais. Trabalho repetitivo pesado, profissões que envolvem movimentação constante de cargas. Condução de veículos por longas horas, vibração e postura fixa prolongada.
Trabalho em pé prolongado, sem pausas para descanso ou mobilidade. Empregos com alto impacto físico, como construção civil ou demolição. Movimentos de torção abruptos, como no uso de máquinas pesadas. Em quarto lugar, fatores genéticos e condições congênitas. Histórico familiar, predisposição hereditária à hérnia de disco. Fraqueza estrutural genética, má qualidade do tecido conjuntivo. Doenças do colágeno, como síndrome de Ehlers-Danlos. Alterações congênitas, como espinha bífida oculta. Baixa densidade óssea, genética ou associada a doenças, como osteoporose. Em quinto lugar, hábitos de vida e comportamentais. Tabagismo reduz a oxigenação e acelera a degeneração dos discos. Falta de hidratação, discos menos hidratados perdem resiliência. Má alimentação, déficit de nutrientes essenciais, como colágeno e magnésio. Obesidade, aumento da carga na coluna. Estresse e tensão muscular constante, aumentando a compressão nos discos. Sono inadequado, falta de recuperação muscular e articular durante a noite. Uso excessivo de mochilas pesadas, principalmente em crianças e adolescentes. Carregar bolsas de forma assimétrica, sobrecarga unilateral na coluna. Uso inadequado de calçados, como saltos altos, que alteram o alinhamento corporal. Falta de alongamento e rigidez muscular que transfere pressão aos discos. Atividade física exagerada, treinos excessivos ou mal conduzidos. Uso prolongado de dispositivos eletrônicos, testnéquio causado pela inclinação constante do pescoço. Atividades esportivas de alto impacto, futebol, basquete, entre outros. Exposição a vibrações constantes em maquinário industrial ou caminhões. Na sexta posição temos as condições médicas e sistêmicas. Diabetes, que compromete a circulação e a regeneração tecidual. Artrite reumatoide, inflamação que afeta as articulações da coluna. Espondilite anquilosante, fusão de vértebras que altera a biomecânica. Fibromialgia e aumento da sensibilidade à dor em estruturas da coluna. Doenças infecciosas, como a tuberculose óssea. Neoplasias na coluna, tumores que comprimem ou alteram discos intervertebrais. E na sétima posição, os fatores psicológicos e contextuais. Depressão, ligada à má postura e diminuição de atividade física. Ansiedade, contração muscular crônica que aumenta a sobrecarga nos discos. Baixa percepção corporal, falta de atenção à ergonomia e postura. Negligência de sintomas iniciais, pequenas dores ignoradas evoluem para condições mais graves. Com o tratamento certo, é possível não apenas aliviar os sintomas, mas também restaurar a qualidade de vida. Benefícios da fisioterapia para a hérnia de disco, uma transformação completa. Aqui estão os benefícios, cada um com explicações detalhadas e aplicáveis à realidade de quem convive com a hérnia de disco, redução imediata da dor. A fisioterapia utiliza técnicas específicas, como a terapia manual e a mobilização articular, que ajudam a aliviar a pressão sobre os nervos comprimidos. Isso não é apenas um alívio temporário, é um passo inicial que prepara o corpo para as próximas etapas da recuperação. Fortalecimento do core. Fortalecer os músculos abdominais e da região lombar é essencial para sustentar a coluna e evitar que o peso do corpo sobrecarregue os discos. Exercícios como pranchas, movimentos controlados no pilates terapêutico e contrações isométricas são aplicados para criar estabilidade. Alívio da inflamação. A inflamação nos tecidos ao redor da hérnia é uma das principais causas de dor. Técnicas como o ultrassom terapêutico e o uso de terapias manuais ajudam a melhorar a circulação local, acelerando a redução da inflamação e promovendo um ambiente mais propício à regeneração dos tecidos afetados. Melhora da postura. A fisioterapia não apenas trata a hérnia, mas corrige problemas posturais que podem ser causas subjacentes. Exercícios de conscientização corporal, combinados com orientações específicas para o dia a dia, ajudam a evitar movimentos inadequados que sobrecarregam a coluna. Exemplo prático: ao aprender a sentar corretamente, você evita a pressão prolongada nos discos da coluna, um fator crucial para prevenir novas lesões. Aumento da mobilidade articular. Com a hérnia, muitos pacientes sentem rigidez nos movimentos.
A fisioterapia trabalha para restaurar a amplitude de movimento nas articulações da coluna, quadris e ombros, permitindo que o corpo se mova livremente e sem dor. Prevenção de novas hérnias. Uma vez tratada, a fisioterapia educa o paciente para proteger sua coluna no futuro. O fortalecimento muscular e a reeducação postural evitam sobrecargas, diminuindo significativamente o risco de surgirem novas hérnias. Fortalecimento do sistema nervoso. A hérnia de disco afeta os nervos diretamente, causando sintomas como dormência e formigamento. A fisioterapia ajuda a descomprimir os nervos e a restaurar suas funções, garantindo que o corpo volte a operar sem limitações. Redução de espasmos musculares. Um dos sintomas mais desconfortáveis da hérnia de disco são os espasmos musculares, que ocorrem como uma resposta do corpo para proteger a área lesionada. Embora esse mecanismo seja natural, ele intensifica a dor e limita o movimento. A fisioterapia emprega técnicas como massoterapia, calor terapêutico e exercícios de relaxamento muscular para reduzir esses espasmos. O resultado é um alívio perceptível já nas primeiras sessões, permitindo que o paciente recupere sua mobilidade. Melhora na respiração. Você sabia que a hérnia de disco pode impactar até mesmo a maneira como você respira? Quando a coluna torácica está comprometida, os músculos respiratórios podem ser afetados. A fisioterapia aborda essa questão por meio de exercícios respiratórios e alongamentos que liberam a caixa torácica, melhorando a capacidade pulmonar. Reeducação da marcha. A dor causada pela hérnia de disco muitas vezes faz com que o paciente mude sua maneira de andar, criando padrões de movimento compensatórios que podem causar outros problemas, como dores nos joelhos e quadris. A fisioterapia ajuda a reeducar a marcha, corrigindo a postura e restaurando o equilíbrio do corpo durante os movimentos. Isso evita futuras complicações e permite que o paciente volte a caminhar de forma natural. Melhora da qualidade do sono. Dormir bem é um desafio para quem sofre de hérnia de disco. A dor persistente impede que o corpo entre em estágios profundos de sono, essenciais para a recuperação muscular e mental. A fisioterapia alivia a dor e sugere posições adequadas para dormir, promovendo noites de sono mais reparadoras. Dormir melhor impacta diretamente no humor, energia e na capacidade de enfrentar o tratamento com mais disposição. Prevenção de cirurgias. Em muitos casos, pacientes diagnosticados com hérnia de disco são orientados a realizar cirurgia. No entanto, a fisioterapia oferece uma abordagem conservadora que, em muitos casos, pode evitar a necessidade de procedimentos invasivos. Por meio do fortalecimento muscular, alívio da dor e reeducação postural, a fisioterapia diminui os sintomas de forma significativa, tornando a cirurgia desnecessária. Fortalecimento da coluna vertebral. Um dos objetivos mais importantes da fisioterapia é fortalecer a musculatura ao redor da coluna vertebral. Quando os músculos estão mais fortes, eles fornecem suporte adicional à coluna, reduzindo o impacto das atividades diárias sobre os discos intervertebrais. Através de exercícios específicos, como pranchas, extensões e elevações controladas, o fisioterapeuta ajuda o paciente a desenvolver um escudo muscular. Esse fortalecimento não só alivia a dor, mas também previne novas lesões. Aumento da flexibilidade e mobilidade. A hérnia de disco pode causar rigidez nas áreas próximas à lesão, limitando a amplitude de movimento. A fisioterapia utiliza alongamentos dinâmicos e passivos para restaurar a flexibilidade dos músculos e articulações. Esses exercícios melhoram a capacidade do corpo de se movimentar livremente, permitindo que o paciente retome atividades como agachar, girar o tronco e até praticar esportes. Redução do uso de medicamentos. Embora os analgésicos sejam úteis em momentos críticos, seu uso prolongado pode levar a efeitos colaterais indesejados. A fisioterapia oferece uma solução natural para o controle da dor, reduzindo gradativamente a necessidade de medicamentos. Com técnicas de relaxamento muscular e modulação da dor, muitos pacientes relatam que conseguem viver sem o uso contínuo de analgésicos. Melhora no equilíbrio. A dor e a compensação postural causadas pela hérnia de disco podem afetar o equilíbrio, aumentando o risco de quedas, especialmente em pessoas mais velhas. A fisioterapia inclui exercícios de propriocepção e fortalecimento dos membros inferiores para restaurar o equilíbrio corporal. Diminuição da inflamação local.
A inflamação é uma resposta comum do corpo à hérnia de disco, causando dor e calor na região afetada. A fisioterapia utiliza terapias como ultrassom terapêutico e laser de baixa intensidade para reduzir essa inflamação, acelerando a recuperação. Melhora do humor e bem-estar mental. A dor crônica tem um impacto psicológico significativo, muitas vezes levando a ansiedade, depressão e sentimentos de impotência. Com o alívio da dor e a retomada de atividades prazerosas, a fisioterapia promove um efeito positivo no humor. Além disso, o contato regular com um profissional qualificado cria um ambiente de suporte emocional para o paciente, que sente que não está sozinho na sua jornada. Prevenção de recorrências. Após o tratamento inicial, a fisioterapia foca em estratégias preventivas, como exercícios de manutenção e ajustes posturais. Isso garante que o paciente tenha ferramentas para evitar que uma nova hérnia de disco se desenvolva no futuro. Recuperação funcional completa. O benefício final e talvez o mais importante é a recuperação completa da funcionalidade. O paciente não apenas volta a realizar tarefas simples, mas também retoma hobbies, esportes e momentos de lazer que a dor havia retirado. Agora, vamos detalhar técnicas amplamente utilizadas, explicando como cada uma funciona e os resultados esperados em cinesioterapia ativa e passiva. Movimentos direcionados para reeducar o corpo e melhorar a mobilidade. A técnica ativa exige esforço do paciente, enquanto a passiva é conduzida pelo fisioterapeuta, promovendo um relaxamento profundo. Liberação miofascial. Focada em reduzir tensões nos tecidos conectivos, alivia a dor associada à sobrecarga muscular. Imagine sentir a musculatura leve novamente. Técnicas de tração vertebral. A tração é especialmente eficaz para reduzir a compressão dos nervos. Com o uso de aparelhos modernos, a coluna é suavemente alongada, criando espaço entre as vértebras e diminuindo a pressão. Ultrassom terapêutico. O calor profundo gerado pelo ultrassom promove a cicatrização e reduz a inflamação ao redor do disco herniado. É uma técnica especialmente útil em casos de dor intensa. Massoterapia terapêutica. Mais do que uma massagem relaxante, a massoterapia terapêutica atua diretamente nos pontos de tensão muscular que surgem devido à hérnia. Essa técnica é crucial para aliviar dores secundárias causadas por espasmos musculares na região lombar e cervical. Exercícios de alongamento assistido. Músculos encurtados pressionam a coluna, agravando a hérnia. O fisioterapeuta guia o paciente em alongamentos suaves e progressivos que aliviam essa pressão, reduzindo o impacto sobre os discos. Pilates clínico. O Pilates terapêutico é uma abordagem moderna que combina força, equilíbrio e consciência corporal. Cada exercício é adaptado às necessidades do paciente, promovendo uma recuperação segura e efetiva. Terapia de ondas de choque. Essa tecnologia moderna utiliza ondas acústicas para estimular a regeneração tecidual, aliviando dores crônicas e promovendo a cura em áreas inflamadas. Laser terapia. A laser terapia reduz a inflamação e estimula a cicatrização de tecidos moles ao redor do disco herniado. É uma técnica indolor e rápida, que apresenta resultados promissores em conjunto com outras abordagens. Mobilização neural. Quando a hérnia de disco comprime nervos, como o ciático, ocorre uma limitação na capacidade de movimentação desses nervos. A mobilização neural é uma técnica que envolve movimentos específicos para liberar a compressão e restaurar a funcionalidade nervosa. Esses movimentos são realizados com extrema precisão, garantindo que o nervo volte ao seu estado ideal sem causar desconforto ao paciente. Hidroterapia. A água é um excelente aliado no tratamento da hérnia de disco. A hidroterapia utiliza a flutuação para reduzir o impacto nas articulações, permitindo que o paciente realize exercícios sem sobrecarregar a coluna. Além disso, a temperatura da água ajuda a relaxar os músculos e melhorar a circulação, potencializando os benefícios do tratamento. Terapia manual osteopática. Essa abordagem combina manipulações específicas das articulações e tecidos moles para restaurar o alinhamento correto da coluna. A osteopatia não trata apenas o local da dor, mas considera o corpo como um todo, promovendo um equilíbrio geral. Terapia com ventosas, Sculpting Therapy.
Embora mais conhecida em outras áreas, a terapia com ventosas também pode ser aplicada na hérnia de disco para aliviar tensões musculares e melhorar a circulação sanguínea na região afetada. Acupuntura associada à fisioterapia. A acupuntura é um complemento poderoso ao tratamento fisioterapêutico. A inserção de agulhas em pontos específicos ajuda a reduzir a inflamação e liberar endorfinas, promovendo alívio imediato da dor. Imagine-se vivendo sem dor. Feche os olhos por um momento e pense em como seria sua rotina se a hérnia de disco deixasse de ser uma preocupação. Essa não é uma visão utópica, é um objetivo alcançável com dedicação ao tratamento certo. A fisioterapia não é apenas sobre exercícios e técnicas, é sobre empoderamento. É sobre devolver a você o controle sobre o seu corpo, a sua vida e os seus movimentos. Cada paciente que passa pela fisioterapia para a hérnia de disco carrega uma história única, mas há um fio condutor em comum, o desejo de superar. E o que a fisioterapia faz é transformar esse desejo em realidade, passo a passo, sessão após sessão. Você merece viver plenamente. Se a dor te limita, ela não precisa ser uma sentença permanente. A jornada pode ser desafiadora, mas os resultados valem cada esforço. Quando você decide cuidar da sua coluna, não está apenas aliviando uma dor, está construindo um futuro onde você pode se mover, se expressar e viver sem limitações. Por isso, nunca subestime o poder de uma abordagem bem planejada e conduzida. A fisioterapia está aqui para lembrar que, mesmo nas maiores adversidades, há um caminho para a recuperação. E você? Está pronto para dar o primeiro passo? Esse é apenas o início da nossa conversa. Espero que você se sinta inspirado a explorar mais, a buscar conhecimento e a transformar sua vida. Afinal, o que aprendemos aqui hoje pode ser o ponto de partida para uma nova fase, cheia de liberdade e qualidade de vida.